Possessão demoníaca ou histeria coletiva? Vamos conhecer o caso das possuídas de Loudun. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês, um canal onde eu conto histórias e casos de crimes reais que marcaram a França e também a Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, deixa pra mim também o seu like no comecinho desse vídeo que é muito importante para impulsionar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E você que é meu parceiro de sempre, deixa pra mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu lá no século 17, uma história muito antiga, mas apesar disso é um dos casos de possessão demoníaca mais documentados da história da França. Um caso cheio de mistérios, intrigas políticas, religiosas e que deixou marcas profundas no imaginário coletivo da cidade onde tudo isso aconteceu. Bom, mas para entender essa história toda, eu preciso te contar desde o princípio. Tudo começa em 1630 na cidade de Loudun, que fica no centro-oeste da França, no departamento de Viena. E apesar de hoje Loudun ser considerado uma cidade pequena, para a época ela tinha até um tamanho médio, assim, um tamanho razoável, e era um centro religioso muito importante na época. Porém, a população estava dividida entre católicos e protestantes, o que causava muitas tensões entre os dois grupos. E antes mesmo do século 17, aconteceram várias batalhas e cercos para conquistar ou reconquistar Loudun. Por isso a cidade era um local cobiçado e cheio de conflitos. Nesse ano de 1930, o cardeal Richelieu, que era o primeiro-ministro do rei da França, Luís XIII, decidiu atacar um padre da cidade chamado Urbain Grandier, porque esse padre tinha feito uma crítica a ele, Richelieu, num panfleto. E o cardeal ficou extremamente ofendido com aquela crítica, não gostou nada daquela situação. Além disso, esse padre, o Urbain Grandier, era muito tolerante com os protestantes ali da região e o cardeal ficava muito incomodado com isso porque ele queria que todos os franceses fossem católicos. Então, obviamente, que os dois se tornaram inimigos. No início de 1632, uma terrível epidemia de peste atingiu a cidade de Loudun e dos 12 mil habitantes, 3.700 morreram muito rapidamente. Todos tiveram que viver em quarentena para evitar a doença. A população estava em pânico, havia um medo constante no ar, as pessoas desconfiavam de tudo e de todos. E é nesse contexto super sombrio que a nossa história realmente começa, mais precisamente no convento das Ursulinas de Loudun, que acolhia 17 freiras e 10 civis. Na noite de 21 de setembro de 1632, a Madre Superiora Jeanne des Anges está ali no seu quarto se preparando para dormir, quando de repente ela vê uma silhueta que parece um pouco familiar, mas que não deveria estar ali no seu quarto. Ela fica fixada ali olhando para ele quando de repente ela realmente consegue ver o seu rosto e era o prior Mussot, o confessor do convento das Ursulinas. Prior é um líder de um mosteiro ou de um convento que não é grande o suficiente para ser dirigido por um abade. O prior Mussot estava olhando fixamente para ela, vestido com sua batina preta até os pés e um grande livro branco nas mãos. Aquela visão nítida do padre fez a Madre Superiora entrar em pânico e sair correndo do quarto quando ela se depara com outras duas freiras que estão ali no corredor. Eram as irmãs Colombier e Marthe de Saint-Monique. E quando a Madre Superiora olha para as duas, ambas estão pálidas, chocadas, imóveis ali no corredor.
E fica claro ali para elas que as três viram aquela mesma figura, a presença do prior Mussou. No dia seguinte, a história da visão do fantasma do confessor se espalha entre as freiras do convento, que começam a ficar inseguras, começam a ficar com medo de ficarem sozinhas em seus quartos, andarem sozinhas pelos corredores. Aquilo provoca um pouco de pânico entre as jovens. E 2 dias depois, no dia 23 de setembro de 1632, todas as freiras estão jantando ali no refeitório, quando de repente uma bola negra atravessou o local de um lado para o outro sobre a mesa ali onde elas estavam. Todas ficam chocadas e olhando para aquele círculo ali passando entre elas, quando de repente as 3 freiras que tinham visto o fantasma, ou seja, a Madre Jane, a Colombier e a Marthe, quase que ao mesmo tempo elas começam a ter convulsões e se contorcer. E ali naquela confusão, algumas das jovens freiras tiveram a ideia de pegar algumas hóstias e então colocar na boca das 3 que estavam ali se debatendo. Só que uma coisa muito estranha aconteceu. Ao invés delas engolirem a hóstia e se acalmarem, elas começaram a cuspir as hóstias e começaram a xingar, gritar e falar blasfêmias. Elas insultavam Jesus, Deus, diziam obscenidades e aquela cena deixou as outras jovens ali apavoradas. Ninguém sabia o que fazer para acalmá-las. Esse evento realmente perturbou a paz que reinava ali no convento, né? Era um lugar super calmo, muito tranquilo, silencioso, e acontece que o estado dessas 3 freiras começaram a piorar cada vez mais nos dias que se seguiram. E pouco a pouco esse comportamento começou a se espalhar pelo convento até que todas as 17 freiras do convento estavam apresentando os mesmos sintomas. O local se tornou uma loucura e as freiras diziam que viam diariamente o prior entrando ali nos seus quartos, andando pelos corredores. E essa situação foi escalando num nível que as freiras pararam de comer, pararam de tomar banho, pararam de se vestir com seus hábitos e pararam de cuidar dos afazeres, das coisas que tinham ali no convento. E a maioria delas ficava perambulando pelos corredores ali do local semi-nuas. Algumas saíam gritando pelo jardim, escalando árvores, escalando ali os telhados do convento, de dia, de noite, quando estava chovendo, e detalhe, sempre semi-nuas. Mas esses episódios tinham altos e baixos. Algumas vezes elas estavam completamente insanas e outras vezes elas estavam um pouco mais lúcidas, e foi num desses momentos lúcidos que elas começaram a tentar apontar um culpado para essas possessões demoníacas. Sim, porque as freiras começaram a achar que o que estava acontecendo ali eram episódios de possessões do diabo. E naquela época, se alguém estava possuído, é porque uma outra pessoa havia colocado um feitiço propositalmente. Então existia um feiticeiro. Então isso era obra de um feiticeiro muito poderoso e muito hábil, e foi assim que a Madre Superiora Jeanne des Anges apontou um culpado. Ninguém mais, ninguém menos que o padre Urbain Grandier, o desafeto do cardeal Richelieu, aquele que era o primeiro-ministro do rei Luís XIII. A Jeanne disse que o Grandier ia diariamente ali no convento para fazer avanços amorosos sobre todas as freiras. E não só isso, ela disse que ele agrediu todas as jovens freiras dali e que ele tinha lançado feitiço através de rosas que ele tinha jogado para todas e que elas tinham cheirado essas rosas e por isso elas estavam passando por todos aqueles episódios de possessões demoníacas. Bem, na verdade, o padre Urbain Grandier, ele nunca tinha ido ao convento, porém, ele conhecia a Madre Superiora, porque ele tinha sido convidado por ela para ser o confessor do convento. Porém, ele não aceitou e foi por esse motivo que o prior
Prior Mussot ocupou esse local, esse posto de confessor das meninas. Só que essa recusa deixou a Madre Superior extremamente ofendida. Ela ficou muito magoada com ele e parecia um pouco estranho que ela estivesse apontando esse padre que negou o convite como sendo justamente o responsável por tudo que estava acontecendo ali. Mas antes de continuar essa história, é preciso entender quem era esse padre Urbain Grandier. Urbain Grandier nasceu em 1590 em Bouer, uma pequena cidade na região de Mayenne, na França. Pouco se sabe sobre os detalhes específicos da sua infância, mas sabemos que ele cresceu em um ambiente que valorizava a educação e a religião. Em julho de 1617, aos 27 anos, ele foi nomeado pároco da igreja de Saint-Pierre-du-Marché e cônego da igreja Sainte-Croix em Loudun, na diocese de Poitiers. Ele era considerado um homem atraente, bonito, rico, com uma boa educação e ele chamava muito a atenção das jovens de Loudun. Além da sua eloquência e charme, ele também era conhecido por seu comportamento controverso. Frequentemente, ele entrava em conflito com as autoridades eclesiásticas e civis devido à sua postura crítica e independente. E tudo isso junto gerava muitas inimizades e antipatia por parte dos clérigos e dos civis também. A verdade era que o padre tinha uma péssima reputação, porque ele era considerado um homem muito galanteador, que seduzia as mulheres. Inclusive, ele tinha sido acusado de seduzir duas jovens que ficaram grávidas dele. Então, essa acusação não parecia completamente infundada e vinha bem a calhar para o cardeal Richelieu, que não gostava nada dele. Como os episódios de possessão continuavam sem parar, então 2 padres foram destacados para ir até o convento para tentar fazer algumas sessões de exorcismo. Eram os padres Pierre Barret e o padre Mignon. Então, no dia 5 de outubro de 1632, acontece o primeiro exorcismo realizado ali na Madre Superiora, a Jeanne des Anges, que estava possuída por 7 demônios. A partir daí começou uma longa série de exorcismos quase que diários em todas as freiras do convento, e numa das sessões a Jeanne des Anges declarou: "Eu sou Jeanne, a louca Ursulina, estou com a cabeça virada, estou confusa, vocês vão ganhar mais se me levarem a Saint-Mathurin." No começo, esses exorcismos eram realizados em sessões ali super íntimas, fechadas, quase que em segredo. Porém, a notícia de que a possessão demoníaca tinha tomado conta ali do convento das Ursulinas rapidamente se espalhou pela cidade de Loudun, e aqueles exorcismos de privados e secretos se tornaram pública e viraram uma atração turística do local. E, gente, aquilo era um verdadeiro freak show, assim, um show de horror mesmo. As crises convulsivas das freiras eram realmente espetaculares. Algumas conseguiam jogar o corpo tão para trás que a cabeça tocava os pés. Elas saíam andando nessa posição impossível. Todas gritavam muitas blasfêmias e obscenidades. Em um dos casos, a irmã Claire apareceu seminua e com um crucifixo que ela profanou, tocando suas partes íntimas. Então, gente, imagina o que ela fez com o crucifixo, e aquilo horrorizava a cidade, mas também deixava a cidade fascinada e hipnotizada com tudo que estava acontecendo ali. Um outro relato descreve o exorcismo da irmã Anne de Saint-Agnès, possuída por 4 demônios que se contorciam e mudavam seu rosto. A cabeça dela balançava para frente e para trás com tanta violência que seus dentes batiam e seu rosto se tornava irreconhecível. Outras vezes a língua dela ficava grotescamente pendente, como se estivesse praticamente saindo da sua boca.
O departamento de Vienne, onde fica a cidade de Loudun, ali aquelas pessoas todas já sabiam do que estava acontecendo ali no convento das Ursulinas, que aquelas freiras estavam possuídas pelo demônio. O que ninguém imaginava é que essa notícia ia se espalhar pelo país inteiro e esse caso se tornaria uma questão de Estado. Em 6 de dezembro de 1633, mais ou menos 14 meses após as primeiras manifestações demoníacas, finalmente o padre Urbain Grandier foi preso por enfeitiçar as freiras, apesar dele nunca ter colocado os pés no convento das Ursulinas. Ele foi acusado de ter um pacto com o demônio e de praticar magia negra. Os policiais vão até a igreja dele e fazem uma busca ali no local para tentar achar indícios que comprovem que ele realmente é um bruxo, é um feiticeiro. E eles acham um texto onde ele está falando sobre o celibato e que ele é contra o celibato, que ele é a favor de que os padres possam se casar e ter uma família, porque ele próprio estava apaixonado por uma jovem moça e pretendia se casar com ela. E esse texto foi o que bastou para todo mundo já achar que realmente o padre era um feiticeiro, ele realmente era culpado, então realmente ele continuou preso. Essas acusações contra ele eram convenientes para muitas pessoas. Como eu disse, realmente ele era um padre muito controverso, que tinha muitos inimigos, muitas pessoas que não gostavam dele, e isso arranjava muita gente, incluindo o cardeal Richelieu. E claro que ele não tinha uma boa reputação, ele tinha engravidado algumas moças, tinha seduzido outras, enfim, a situação não era nada boa para ele, porém todo o processo foi conduzido de maneira muito tendenciosa e de maneira que era bem pouco provável que ele se livrasse de uma condenação. Ele foi interrogado diversas vezes e naquela época os métodos não eram nada gentis. Ele foi muito torturado e sempre ele negava. Ele dizia que não tinha enfeitiçado nenhuma freira e que ele não era bruxo. As torturas eram baseadas nas superstições da época. Então, uma das torturas que ele sofreu foi de ser perfurado por uma agulha em várias partes do corpo. E se ele não tivesse reação, isso provaria que ele era um bruxo. Acontece que ele foi perfurado tantas vezes, de tantas formas, em tantos locais, e depois de horas sendo perfurado por aquelas agulhas, ele estava tão cansado, tão fraco, que ele não conseguiu reagir. E foi num desses momentos que os inquisitores ali falaram: olha aí, ele não reagiu, ele não gritou de dor, então isso prova que ele é um feiticeiro. E essa foi só uma das torturas que ele sofreu, porque ele foi brutalizado de várias maneiras. Porém, ele se manteve firme e ele nunca confessou, ele se dizia inocente. Mesmo com a certeza de que ele era bruxo, afinal de contas ele não tinha reagido ali à perfuração da agulha, aquilo não era suficiente, porque eles queriam escutar da boca do próprio padre que ele era culpado. Então, eles usaram um novo método, um método que fosse talvez um pouco mais eficiente. As pernas dele foram colocadas numa estrutura de madeira onde era possível, com uma manivela, ir estreitando os espaços e comprimindo as pernas. E cada vez que essa manivela ia sendo girada, eles perguntavam: você é bruxo? Quem são seus cúmplices? Só que Urbain não falava, e pior, ele estava assim perdendo a consciência várias vezes. Ele desmaiava, voltava. Imaginem, ele estava sentindo extrema dor. Os inquisitores, eles giraram tanto aquela manivela ao ponto que os ossos dele foram esmagados e ele não tinha nem mais condições de andar. No fim daquela sessão de tortura, ele foi levado carregado para a cela. Vendo que o estado dele estava ali se deteriorando cada dia mais e que ele não ia confessar, o tribunal simplesmente decidiu que ele era culpado e o condenou à morte. A execução foi marcada para agosto de 1634, obviamente
finalmente, em praça pública, como mandava o protocolo, e o Urbain fez um último pedido. Seu último desejo é que ele não fosse queimado vivo. Ele estava resignado, ele sabia que ele ia morrer, mas ele pediu para ser então condenado à forca e não à fogueira. E os inquisitores concordaram, eles disseram: tudo bem, a gente te enforca, não tem problema nenhum, mas depois a gente vai jogar seu corpo na fogueira do mesmo jeito. No dia 18 de agosto de 1634, 6.000 pessoas vão até a praça de Sainte-Croix, em Loudun, para assistir à execução do bruxo que tinha um pacto com o demônio. O Urbain é carregado pelo seu carrasco numa espécie de maca improvisada, já que ele não podia mais andar, mas aquilo foi feito de maneira tão improvisada, tão tosca, que as pernas dele batiam de um lado para o outro, provocando assim uma dor extrema. Ele então é posicionado ali na forca, só que embaixo do alçapão tem uma fogueira. O carrasco coloca a corda em volta do pescoço dele e quando eles abrem o alçapão, a corda, ao invés de segurar o pescoço dele e pará-lo imediatamente, acontece o pior. A corda não segura o corpo dele e ele passa direto para a fogueira. Então, ele é queimado vivo como ele tanto temia. E nessa hora, os espectadores estão ali em plena alegria, gritando, urrando, aplaudindo, como era ali bem de costume na época. A verdade é que aquilo tinha sido propositalmente planejado de maneira muito sádica, porque aquela corda tinha um nó falso, aquele nó não estava bem atado. Eles sabiam que na hora que o corpo dele caísse, ele ia passar direto na fogueira. Depois da morte dele, 2 homens que tinham participado do processo ali da tortura do padre, eles sentiram tanto remorso, mas tanto remorso, tanto arrependimento, que eles ficaram completamente loucos. E aí vocês vão me perguntar, se o bruxo morreu, então o encanto acabou, as freiras foram libertadas, a paz voltou a reinar ali no convento das Ursulinas, mas na verdade não. A possessão continuou por mais 3 anos. Todas as convulsões violentas, os gritos, os berros, as obscenidades, tudo isso permaneceu mesmo após a execução do padre. As freiras passaram a ser exorcizadas por jesuítas e a Madre Superiora, Jeanne des Anges, começa pouco a pouco a melhorar, e assim as outras freiras também começam a melhorar, até que finalmente em 1637 todos os demônios são expulsos, as religiosas recuperam a sua sanidade mental, o seu equilíbrio e tudo começa a voltar ao normal. Depois de todo o ocorrido, Jeanne des Anges se tornou ainda mais devota e foi até mesmo considerada capaz de realizar milagres. Em 1638, ela foi apresentada para o cardeal Richelieu em pessoa, para o rei Luís XIII e até para a rainha Ana da Áustria. E assim termina esse triste caso, mas os historiadores acham que por trás dessas possessões demoníacas e espirituais existiam razões muito mais humanas e reais, como por exemplo as intrigas políticas e religiosas da época. E os historiadores também acham que essa foi uma maneira muito fácil de manipular ali o povo da época com essas questões religiosas. O povo era completamente influenciado pelas crenças de superstições, lendas, demônios. Então isso foi um jeito de influenciar a população e de inflamar a população contra o pobre padre e de manipular toda uma situação. Analisando esse caso com o conhecimento que a gente tem hoje de sociologia, psicologia e história, muitos especialistas concluíram que esse caso é um grande exemplo de um fenômeno de histeria coletiva. Além de todo esse contexto dessas disputas políticas, religiosas e da peste, as freiras também viviam num ambiente muito recluso e rigoroso, o que podia facilitar para que elas tivessem uma fragilidade emocional
e psicológica suscetível a essa imaginação e essa imitação de comportamento. Até porque todo esse caso gira em torno de uma figura principal que era a Madre Superiora, o exemplo ali das jovens freiras. Tudo isso começou pelo comportamento dela, foi ela que incitou todas as outras. Então tudo isso causou esse efeito de contágio e cada uma começou a imitar cada vez mais o comportamento da outra. Uma outra parte dos historiadores também conta que a Jeanne des Anges era uma mulher considerada muito feia. Ela tinha deformidades no rosto e deformidades no corpo. Isso fazia com que os homens sentissem repulsa e talvez esse foi um dos motivos pelo qual ela decidiu entrar para um convento, porque ela não tinha pretendentes, então ela não poderia se casar. Ela decidiu então dedicar a sua vida a Deus. E alguns historiadores acreditam que tudo isso surgiu através dessa mágoa que ela sentiu porque o Grandier recusou de ser o confessor ali do convento. Na verdade, dizem que ele não aceitou ser o confessor porque ele não gostou da aparência dela, que ele achou ela muito feia, então ele não queria ficar perto dela, o que me faz até acreditar que isso pode ter sido possível, afinal de contas ele gostava de mulheres bonitas, tinha a fama de galanteador, então por que não? Mas se a Jeanne queria se vingar dele, por que depois que ele morreu, os episódios de possessão simplesmente não pararam? Porque isso continuou ainda por 3 anos. Então essa teoria não me parece tão convincente, eu acredito mais na histeria coletiva, até pelo contexto da época, pelo clima de medo, pela influência religiosa. E apesar do padre Urbain Grandier não ser aquela figura sem nenhum pecado, ele realmente foi torturado, executado e vítima de um julgamento injusto e manipulado. Como sempre, essa história tão conhecida que influencia até hoje a cidade de Loudun virou livro, filme, história em quadrinhos e inclusive a série American Horror Stories se inspirou nesse caso de Loudun para fazer um dos episódios que aconteceu na 8ª temporada. Mas agora eu queria saber de você, o que você achou dessa história toda? Você já conhecia esse caso das possuídas de Loudun e você acha que foi justo o julgamento do padre? Me deixa sua opinião aí nos comentários porque eu quero saber. E vocês sabem que eu sempre marco os comentários com um lindo coração. E se você gostou dessa história, apesar de ser muito triste e pesada, deixa pra mim o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque sempre tem vídeo novo por aqui. Aproveita também e me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos que saem por aqui, publico muitas fotos do meu dia a dia e é um jeito da gente ficar pertinho por lá também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir.